ler as nossas Bíblias. Apocalipse capítulo 3. Na verdade é o versículo 14 ainda. Apocalipse 3, versículo 14. A última parte do versículo. Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Pedimos a Ti, Senhor, que vivifique a palavra, que nos dê ensinamento, que nos dê o que precisamos saber e aprender através dela, em nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem assentar. Veja quão profundo é este primeiro versículo para a igreja de Laodiceia, que está difícil sair dele, né? Já desde alguns dias que começamos na era de Laodiceia e ainda permanecemos no primeiro versículo. Já tivemos, quase 12 páginas. E nós vamos para o parágrafo 55. No livro é a página 299. Na azulzinha, aí eu não sei, não tem parágrafo e a página. Mas é na saudação aí, ó. A saudação. A saudação, então tem 1, 2, 3, no quarto parágrafo após o subtítulo, a saudação. Onde o profeta diz assim: eu gostaria que você agora observasse isto com atenção e visse algo realmente afável e belo. Eu disse que esta é sua revelação de si mesmo relativa ao tempo do fim. Essa apresentação de Jesus aqui é a revelação de si mesmo relativa ao tempo do fim. Olha só. Isso está relacionado com o tempo do fim, não com as eras passadas. Quando o dia da graça terminar, então o milênio chega muito rapidamente depois disso, não é verdade? Bem, leia comigo Isaías 65, do 16 ao 19. De sorte que aquele que se bendisser na terra será bendito no Deus da verdade. E aquele que jurar na terra, jurará pelo Deus da verdade. Porque já estão esquecidas as angústias passadas, e estão encobertas diante dos meus olhos. Porque eis que eu crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio. Porque eis que crio para Jerusalém alegria, e para o seu povo gozo. E folgarei em Jerusalém e exultarei no meu povo. E nunca mais se ouvirá nela voz de choro nem voz de clamor. Isto diz respeito à nova Jerusalém. Isto é o milênio,
Porém, conforme entramos no milênio, ouça o que ele diz acerca de ser um certo tipo de Deus no versículo 16. De sorte que aquele que se bendisser na terra será bendito no Deus da verdade. Sim, isto é verdade. Porém, a verdadeira tradução não é Deus da verdade, é Deus do Amém. Portanto, lemos assim: será bendito no Deus do Amém. Aquele que jurar na terra, jurará pelo Deus do Amém. Porque já estão esquecidas as angústias passadas e estão encobertas diante dos meus olhos. Porque eis que eu crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que eu crio para Jerusalém alegria e para o seu povo gozo. E folgarei em Jerusalém e exultarei no meu povo. E nunca mais se ouvirá nela voz de choro nem voz de clamor. Aleluia! Aqui está o Jeová do Velho Testamento, o Deus do Amém. Aqui está o Jesus do Novo Testamento, o Deus do Amém. Ouve, pois, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Aí está de novo o Jeová do Velho Testamento, é o Jesus do Novo. Ouve, pois, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. O Novo Testamento não revela um outro Deus. É uma revelação adicional do único e mesmo Deus. Cristo não desceu para dar a conhecer a si mesmo. Ele não veio para revelar o Filho. Ele veio para revelar e dar a conhecer o Pai. Ele nunca falou de dois deuses, ele falou de um só Deus. E agora, nesta última era, voltamos à revelação de coroamento, a mais importante revelação da divindade em toda a Bíblia, que é: Jesus é Deus. Ele e o Pai são um. Há um único Deus e seu nome é Senhor Jesus Cristo. Ele é o Deus do Amém, ele nunca muda. O que ele faz nunca muda. Ele diz e isso permanece firme, ele faz e está feito para sempre. Ninguém pode tirar do que ele diz ou adicionar. Assim seja, amém, assim seja. Você não está contente em servir a um Deus como esse? Você pode saber exatamente onde está com Ele a qualquer tempo e em todo tempo, porque Ele não muda. Ele é o Deus, amém, e não mudará. Isto diz o amém. Eu gosto disso. Significa que tudo quanto ele disse é definitivo. Significa que tudo quanto ele disse à primeira era e à segunda e a todas as eras acerca de sua própria verdadeira igreja e acerca da falsa vinha é exatamente correto e não mudará. Significa que aquilo que ele começou em Gênesis, ele terminará em Apocalipse. Ele tem de fazer assim, porque ele é o amém. Assim seja. Agora podemos ver novamente
por que o diabo odeia os livros de Gênesis e Apocalipse. O irmão Brana já falou disso lá na primeira era, na era de Éfeso, que Satanás odeia 2 livros na Bíblia mais que os outros, é Gênesis e Apocalipse, porque Gênesis mostra a origem, Apocalipse mostra seu fim. Então aqui ele está mostrando de novo. Veja, podemos ver novamente por que o diabo odeia os livros de Gênesis e Apocalipse. Ele odeia a verdade. Ele sabe que a verdade prevalecerá. Ele sabe qual será o seu fim. Como ele combate isso? Mas nós estamos do lado vencedor. Aleluia. Nós, eu me refiro apenas aos crentes de sua palavra. Estamos do lado do amém. Não estamos em cima do muro, né? Em cima do muro é do outro lado. Isto diz a testemunha fiel e verdadeira. Agora eu quero lhe mostrar o que acho da ideia de fiel. Você sabe que frequentemente falamos de um grande Deus imutável, cuja palavra não muda, e quando falamos dele desta maneira, frequentemente obtemos uma concepção dele que o faz parecer muito impessoal. É como se Deus fizesse todo o universo e todas as leis que a ele pertencem e depois recuasse e se tornasse um grande Deus impessoal. É como se Deus fizesse um caminho de salvação para a humanidade perdida, sendo a cruz esse caminho. Então está aí, o caminho da salvação é a cruz. E depois, quando a morte de Cristo expiasse nossos pecados e sua ressurreição nos desse uma porta aberta para Ele, Deus simplesmente cruzasse os seus braços e recuasse. É como se nós nos especializássemos em crer num grande Criador, o qual, tendo criado, perdesse o interesse pessoal em sua criação. Agora eu digo que é assim que muitíssimas pessoas estão inclinadas a pensar. Porém, esse é um pensamento errado, pois Deus está regendo os negócios dos homens. Olha que isso está em letras maiúsculas. Em letras maiúsculas. O que significam estas letras maiúsculas? O que o profeta disse aqui? Vamos voltar lá no início. O que significa estas letras maiúsculas? Ele diz assim, esforços minuciosos foram feitos para colocar em letra maiúscula todos os nomes e títulos, substantivos e pronomes, etc., que se referem à divindade. E também as palavras Bíblia, Escritura e a palavra, porquanto consideramos isto singularmente apropriado em se falando da majestade e pessoa de Deus e sua santa palavra. Então veja, porque é uma expressão própria da divindade, de seu poder. Então ele colocou em letras maiúsculas, Deus está regendo, olha só, regência,
os negócios dos homens. Agora mesmo, os negócios dos homens. Se ele dissesse Deus está regendo os seus negócios, seus próprios negócios, talvez seria mais fácil das pessoas crerem, se agarrarem a isto. Mas ele está regendo os negócios dos homens, agora mesmo. Deus se interessa pelos negócios dos homens, porque ele interessa pelo homem. Ele é tanto criador como sustentador. Olha só, Deus não criou e soltou aí o homem e o deixou ir, né? Como dizem, como filho de marreco. Filhote da marreca que é assim, já sai do ovo e sai correndo e a mãe nunca mais vê. Assim o povo diz, né? Parece que é verdade. Então o povo diz, igual filho de marreco. Nasceu mas com os filhos de Deus não é assim. Ele os segue de perto, cuida, rege, acompanha, sustenta. Veja, ele é tanto criador como sustentador. Colossenses 1, 16, 17. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Então existem coisas invisíveis, né? Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por Ele. Ele é um Deus soberano. Por seu próprio conselho, Ele propôs o plano da salvação de seus escolhidos, os quais Ele dantes conheceu. Aí está a importância do ser conhecido de Deus, né? Como foi mencionado domingo, no último culto. Creio que foi. Ser conhecido de Deus. Salmo 1 diz: o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, veja, plano de salvação de seus escolhidos, os quais Ele dantes conheceu. O Filho morreu na cruz para estabelecer um meio de salvação, e o Espírito Santo diligentemente executa a vontade do Pai. Ele está fazendo todas as coisas neste momento, conforme o propósito da sua vontade. Será que nós podemos crer nisso? Agarrar nisso? Que Deus está fazendo todas as coisas segundo o propósito de sua vontade? Ele está bem no meio de tudo isto. Agora eu pergunto, de tudo isto, o quê? De tudo isto, o quê? Tudo que diz respeito aos seus escolhidos que Ele dantes conheceu. Então isso deveria dar para nós paz, descanso. Para quê? Ficarmos agitados, preocupados. Ele está no meio de
tudo isto. Ele está no meio de sua igreja. Este grande Criador, Deus, Salvador, está operando fielmente. Mas olha, não é fácil crer nisso aqui não. Parece tão contraditório às vezes. Deus Salvador está operando fielmente entre os seus, agora mesmo. Como o grande pastor das ovelhas. O grande pastor das ovelhas. E caixa com o nosso assunto de domingo à noite, né? Sobre pastores, pastorear, pastor de ovelhas. Vocês que perderam, entra lá e assista. É importante. Veja, ele está operando fielmente, com fidelidade, entre os seus. Agora mesmo. Como o grande pastor das ovelhas. Agora isso aqui é forte, é profundo. Sua própria existência é em prol dos seus. Deus existe. A razão da existência de Deus é você? Sou eu? Somos nós? É por isso que Ele existe? É por isso que Ele se manifestou? É o que o profeta está dizendo. Sua própria existência é em prol dos seus. Mas tenta encontrar outra razão para a existência de Deus. Tenta encontrar outra razão, para ver se faz sentido. Então isso é verdade. Ele os ama e cuida deles. Seu olhar está sempre sobre eles. Às vezes eu penso assim, faz um quadro, né? Às vezes Deus olha para a gente com as nossas meninices, criancices, com os nossos desesperos desnecessários, com as nossas... Se Ele fosse como nós, ficaria pensando, né? Oh, mas esses meus filhos são tão bobinhos. Não tem necessidade disso. Se eles soubessem, se eles vissem, faz tempestade num copo d'água e se apavora, não sabe que está tudo certo, estou cuidando de tudo. Seu olhar está sempre sobre eles. Mas o irmão Brana conta lá na mensagem fundo, clama ao fundo, né? Ele ficou olhando aquela águia que trouxe os seus filhotes e os colocou na grama ali e deixou eles lá e voou e se assentou lá no alto. E ele lá olhando com os seus binóculos. E aqueles filhotinhos corriam e brincavam na grama e pulavam
e brincavam uns com os outros, e ele diz que ficou pensando, né? Com seu discernimento de profeta, e ele disse: aqueles filhotinhos, eles não pensam que pode ter um coiote bem ali pertinho deles? Um coiote, como uma raposa aqui, algo assim, né? Um lobo. Eles não estão nem aí. Como pode eles ficarem assim? Então ele pensou: é porque eles estão descansados na sua mãe. Eles sabem que se algum coiote ou qualquer outra coisa tentasse atacá-los, a grande mãe águia o agarraria com suas garras. E então eles podem ficar descansados. E ele diz: eu chorei como um bebê. E ele ficou observando, e ele disse que de repente aquela águia levantou sua cabeça, cheirou o ar, e ele ficou observando, e foi logo ela desceu. Chamou seus filhotes, e eles correram e se agarraram nas suas asas. E ela bateu asas e voou com eles para cima da montanha. O profeta disse: o que está acontecendo? E logo eu compreendi. Atrás da montanha estava vindo uma grande tempestade. E antes que a tempestade chegasse, ela cheirou o ar. E ela pôde perceber. E ela rapidamente veio e apanhou seus filhotes e os levou para um lugar seguro. E ele diz: assim é Deus. O seu olhar está sobre eles. E antes que aquela tempestade venha, antes que aquela bomba possa explodir, ele descerá com suas grandes asas e ajuntará os seus filhos e os levará para cima, acima de todas estas coisas. Quando a palavra diz que a vossa vida está escondida com Cristo em Deus, ela quer dizer exatamente o que diz. Eu estou tão contente que o meu Deus permanece fiel. Ele é fiel a si mesmo, ele não mentirá. Porque ele jurou foi por si mesmo. Ele é fiel à palavra, ele a sustentará. Ele é fiel a nós, não perderá nenhum de nós. Amém. O que é que nós ouvimos aí no programa de rádio? Ele não perde nenhum sequer. Ele não perde. Pode até parecer. Ele é fiel a nós, não perderá nenhum de nós, mas nos ressuscitará no último dia. Eu estou contente em estar descansando em sua fidelidade. Filipenses 1:6. Tendo por certo. Olha a convicção do apóstolo São Paulo. Tendo por certo, estou convicto disto. Isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Então não se preocupe, até lá estará terminado. Você pode olhar, será que vai dar tempo? Será que vai? Será que vai concluir? Como os homens, né?
programa uma coisa e marca tal dia, está terminado, está concluído. E o tempo vai passando e então logo começa: será? Será que vai? Será que vai ficar pronto? Quando chega no dia, não está pronto, não teve jeito. Mas com Deus não é assim. Aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Ele é a testemunha verdadeira. Agora, esta palavra verdadeira é a mesma palavra que vimos lá atrás em Apocalipse 3:7. Você se recorda que ela não significa verdadeira em contraste com falsa, mas tem um significado muito mais rico e profundo, expressa a realização perfeita em contraste com realização parcial. Agora, lá na era de Filadélfia, a vinda do Senhor se aproximava. Que grande amor aquela era manifestou por ele. Faz-me lembrar aquelas belas palavras de 1 de Pedro 1:8, ao qual, não o havendo visto, amais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso. Com esses nós nos alegramos também. Nós não o temos visto, porém o temos sentido. Nós o conhecemos agora tanto quanto nossos limitados sentidos podem nos permitir. Porém, um dia será face a face. Isto é para esta era. Isto é para esta era. Ele diz na mensagem: porque clamas, fala, ele diz: fomos predestinados para esta hora. Ele vem no fim desta era. A realização parcial se tornará realização perfeita, realização completa. É o cumprimento de 1 Coríntios capítulo 13. Quando vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. Aniquilado como? Destruído? Não. Absorvido pelo todo, né? Quando se completa o quadro, as partes desaparecem. Elas desaparecem. Os pedaços desaparecem. Os pedaços do quebra-cabeça deixam de serem pedaços. Torna-se tudo um grande quadro perfeito, bonito. Não são mais partes. Veja, realização perfeita, realização completa. Aleluia, nós temos olhado por espelho em enigma, mas breve será face a face. Nós temos andado de glória em glória, mas de glória em glória, uma glória aqui, uma glória ali. Ora estamos na glória do terreno, ora na glória do celestial. Não é assim? Como comentávamos outro dia. Olhei e vi que não há melhor coisa para o homem debaixo do sol do que comer e beber e gozar dos bens que possui do fruto de seu trabalho,
Glória do terreno. Então, quando nós estamos lá, né, no churrasquinho, né, e tudo, e fogueto, estamos numa glória, glória do terreno. Quando nós estamos aqui em oração, na presença de Deus e recebendo coisas, a glória do celestial. E assim nós vamos indo de glória em glória, glória em glória, ora aqui, ora ali. Recebemos a resposta de uma oração, oh glória, e logo nós estamos desejando outra coisa, e quando nós alcançamos outra glória, e de glória em glória. Mas em breve será exatamente na glória, não mais aqui e ali, não mais de glória em glória, mas exatamente na glória, sem fim. É a perfeição, é a realização completa e perfeita. Não mais buscaremos nada, não mais estaremos orando por mais alguma coisa, nem buscando mais qualquer coisa, e em sua glória brilharemos, seremos semelhantes a Ele, maravilhosamente semelhantes a Ele, Jesus, nosso divino Salvador. Não é isto maravilhoso? Somos completos nele, isto é verdade. Ele não mentiria a nós acerca disto. Não. Ele não mentiu para Abraão. Mentiria ele para a semente eleita de Abraão? Nem mesmo ocultou a verdade. Porque os homens muitas vezes não mentem, mas ocultam a verdade. Muitas vezes não dizem uma mentira, mas ocultam uma verdade. Mas Elohim disse: ocultaria eu a Abraão o que faço? Esconderia dele alguma verdade? Esconderia dele alguma coisa? Muito menos mentiria. A Bíblia diz: por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Ele não mentiria a nós acerca disto, mas um dia seremos transformados num instante. Nós nos revestiremos da imortalidade. Seremos todos tragados pela vida. Mas que expressão, não é? Que expressão poética até do profeta. Tragados pela vida. Quem já ouviu tal coisa? Quando você ouve a palavra tragados, pensa em um desastre. Mas o profeta diz: seremos todos tragados pela vida. Então nós compreenderemos a realização. Espera um pouquinho só. É só esperar. Espera um pouquinho só. Porque certamente virá e não tardará, diz a Bíblia. Se tardar, espera-o, porque certamente virá. Graças a Deus. Possa o Senhor Deus infundir nos nossos corações uma fé perfeita nesta palavra perfeita
É a nossa oração, Senhor, que o Teu Espírito possa fazer isto crescer dentro de nós, de tal maneira que não reste espaço para coisa alguma desta vida terrena, que não reste espaço para dúvidas, que não reste espaço para insegurança, para pânico, para medo, que não reste espaço para complexos, que não reste espaço para nada mais que não pertença a Ti, que não pertença à Tua divindade, à Tua perfeição, à Tua glória, ó Senhor. Ajuda o Teu povo a crer. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus continue abençoando a todos. Quinta-feira, o Senhor nos permitindo, estaremos aqui para mais um momento de meditação e de oração.